Bom dia aos meus irmãos da Igreja de Vinhedo. É um grande privilégio estar com os nossos queridos irmãos nesta manhã para compartilharmos a palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos analisar a inteligência que nós devemos ter para conviver em tempos em que nós estamos vivendo. Nós iremos discorrer sobre a inteligência espiritual que provém de Deus. Depois nós vamos falar da nossa inteligência natural, emocional e também vamos falar da inteligência artificial. Todas essas três inteligências, elas interferem diretamente nas nossas vidas. E nós sabemos que nós vivemos em um mundo de trevas, um mundo de guerra, onde nós estamos em luta contra os principados e as potestades. E aí precisamos entender quais são essas armas que nós deveremos usar para que nós possamos permanecer no objetivo, claro, no objetivo de atingirmos o céu para uma vida eterna, como nos é prometido na palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos realmente ter uma aceitação, evoluir na nossa fé, para depositarmos toda a nossa confiança no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E isso tem que ser reavivado em nossa mente a cada momento, a cada instante. Daí a necessidade do nosso batismo diário pelo Espírito Santo, para que ele possa então nos guiar nesta inteligência espiritual que vai assessorar, que vai guiar tanto a nossa inteligência natural e também vai nos orientar sobre a inteligência artificial. Então eu gostaria de, neste momento, pedir aos irmãos que todos nós, em espírito, entremos em oração para que nós possamos buscar o Espírito Santo, para que ele nos inspire nesta manhã, no sentido de que Deus fale conosco em nossos corações. E ao abrirmos a Bíblia também que a palavra de Deus seja uma verdadeira espada que possa mexer com o nosso corpo e com a nossa alma. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, quão bom é sabermos que o Senhor reservou esse dia de sábado para que nós pudéssemos refletir amplamente nas coisas criadas por Ti, que nós possamos também nesse dia de sábado buscar diligentemente entender a Tua palavra e entender qual é a ação do Espírito Santo que se faz necessária em cada uma de nossas vidas. Vamos abrir agora a Tua palavra e que o Senhor esteja conosco até o final desta reflexão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Para que nós possamos ter a firmeza de que nós estamos realmente crescendo em Cristo, nós precisamos buscar na palavra dele e, ao lê-la, avaliarmos como estamos lidando com as nossas inteligências. A inteligência espiritual, ela te leva a depositar toda confiança em Deus. Todos os seus caminhos deverão ser entregues a Deus. Esta é aquela inteligência que nós precisamos alimentá-la a cada manhã. E esta inteligência tem um guia, e o guia é a Bíblia, a palavra de Deus. Por outro lado, enquanto nós estivermos vivendo aqui neste mundo de pecados, nós temos que viver com a nossa inteligência natural. E a nossa inteligência natural, ela é eivada de maldade, eivada de preconceitos que são oriundos do pecado. Porém, nós precisamos trabalhar com tudo que se passa na nossa vida. E é bem verdade que a nossa inteligência natural também, ela tem coisas muito boas, né? Porque nós herdamos coisas boas, como a própria natureza, para revelar a criação, ainda demonstra o amor de Deus através das coisas criadas. E nós somos criaturas de Deus, logo também nós temos aí
muito a demonstrar da bondade e do amor de Deus. Mas nós precisamos entender que o homem, na sua inteligência natural, ele quer ampliar esta inteligência criando a inteligência artificial. Então, esta inteligência artificial, ela, no primeiro momento, parece que ela facilita a nossa vida, não é? Nós temos aí os computadores, os programas de computadores, todos os aplicativos que vêm para, em primeira instância, facilitar a nossa vida, facilitar com que nós possamos ter um acesso mais rápido a tudo que acontece no mundo hoje. Porém, nós precisamos ter claro que se não soubermos lidar com esta inteligência artificial, nós somos absortos por tantas informações que nós ficamos confusos ou confundidos, né, com aquilo que verdadeiramente deve preencher a nossa mente. E aí nós vamos falar do equilíbrio, porque essa inteligência artificial ela pode mexer com o seu emocional. O dia a dia da nossa vida pode nos trazer situações em que, se nós não tivermos o equilíbrio emocional, nós vamos entrar em um desespero, né? Entrar realmente numa situação muito deprimente, né? As depressões, as coisas que normalmente nós estamos observando, que elas acontecem no nosso meio com muito mais frequência. As pessoas muito preocupadas, as pessoas muito ansiosas, as pessoas muito tristes com o resultado de tudo que elas veem que é do pecado. Então, vejam bem que nós estamos falando aqui que essa inteligência natural nos leva a buscar todo tipo de situação que possa nos satisfazer a alma, mas que no final dela nós sabemos que não é o resultado esperado, nem o resultado que nós gostaríamos que tivesse, porque esse resultado que nós esperamos, ele só ocorrerá quando nós alcançarmos os céus. E nesse mundo agitado, nesse momento em que nós vivemos aqui na Terra, é um momento de muito questionamento. Vejam bem essa questão do coronavírus que nós estamos passando. Quantas pessoas falam isso, falam aquilo, o médico fala uma coisa, o outro fala outra coisa, os governos agem de uma maneira, enfim, fica aquela expectativa, como que vai se dar com essa doença, e acaba isso nos movendo a uma série de inquietação. Isso é inteligência natural, porque quando eu uso a minha inteligência espiritual, eu tenho que ter claro que eu devo tomar todos os cuidados necessários, porém nunca deixar de saber que Deus está no controle de tudo que está acontecendo, desde a minha vida individualmente, como a nossa vida no coletivo. Por isso, nós precisamos entender, se o meu coração estiver verdadeiramente focado nas coisas de Deus, as coisas que acontecem aqui, que nós sabemos que são passageiras, não devem nos abalar, muito embora elas sempre nos abalam, porque nós somos seres humanos. Logo, eu preciso entender, quando eu sou afetado por uma notícia, e diferentemente as pessoas são afetadas, algumas pessoas são afetadas de uma forma mais dura, outras de uma forma mais branda, mas todos nós somos afetados. E depois de nós recebermos o impacto, qual é a nossa reação? Então nós vamos começar a entender primeiro a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela começa na Bíblia, em São João 14, de 1 a 3, se vocês quiserem seguir comigo a Bíblia, nós estamos aqui no livro de São João, de 1 a 3. É um verso muito conhecido, que muitas pessoas já sabem de cor, mas vamos até a palavra de Deus para ver o que São João 14, de 1 a 3, vai nos ensinar sobre o que nós devemos colocar toda a nossa esperança e o nosso coração. Ele começa dizendo assim, ele já começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Percebe?
que a palavra de Deus é bem clara. Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Deus conhece o fim desde o princípio. Então ele diz assim: o coração de vocês andou muito agitado, porque o mundo de pecado traz muita tribulação, muitas tribulações. E aí ele começa assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Percebe? Se eu ficar avaliando o que está acontecendo no mundo e não crer em Deus, que está no controle de tudo e que no final da história Ele vai me dar a vida eterna, eu não deixo o meu coração ficar tranquilo. E ele diz mais: respondeu Jesus, credes em Deus e credes também em mim, Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito. Então, a promessa de que nós teremos uma casa no céu. Essa casa que nós temos aqui, ela vai acabar. Ela pode ser nossa, mas ela é temporária, ela não é eterna. Todos os meus bens são temporários, não são eternos. Haverão de passar todos eles, todos os bens que nós possuímos. E ele diz assim: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Olha então aqui a abertura da inteligência espiritual. Primeiro, que Deus diz o seguinte: a fonte do nosso desequilíbrio emocional é o nosso coração. Então ele já começa dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Irmãos, isto falar é fácil. O problema é quando nós não praticamos esta fé, esta esperança de não perturbarmos o nosso coração. Porque há momentos da nossa vida que vai tudo muito bem, há momentos da nossa vida que não vai tão bem assim, tanto no campo emocional, financeiro, de saúde. Todos nós passamos por momentos bons e momentos inquietantes. Isto é o resultado do mundo, do pecado em que nós vivemos. Mas o mundo de Deus é diferente. Ou eu acredito que Deus tem uma vida eterna, um mundo de paz, eu não vou conseguir conciliar a minha inteligência espiritual com a minha inteligência natural e muito menos com a inteligência artificial, que quer acelerar a minha mente, quer trazer inquietudes para a minha mente. Então agora, Jesus, depois de dizer isso, ele foi lá para São João 14 ainda, no verso 27, e ele vai nos dizer o seguinte, verso 27, deixo-vos a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo dá, ou como dá o mundo. Você percebe claramente o que Deus quer dizer? Ele já sabia que o mundo vai nos trazer a tribulação. A paz do mundo é aquela paz aparente. Agora eu estou tudo bem, eu tenho equilíbrio financeiro, eu estou empregado, está tudo bem. Essa é a paz que o mundo aparentemente quer te dar, mas essa não é uma paz duradoura. Você pode ter todos os bens materiais, mas se por um acaso você for acometido de uma doença, se por um acaso alguém que está do teu lado, um parente querido, que adianta você estar bem se alguém do teu lado está mal? Você percebe que a paz do mundo é uma paz que deixa uma inquietação, momentos bons, ruins, pessoas que estão bem, mas os seus queridos não estão bem. Então Jesus diz assim: eu quero te dar a paz espiritual, principalmente para quando nós passarmos por momentos difíceis. Nós temos que preparar o nosso coração para ter paz espiritual, principalmente quando não está acontecendo nada na minha vida, mas via de regra a minha inteligência racional quer buscar a Cristo quando as coisas não estão bem, quando as coisas parece que estão destruídas na minha vida. E aí nós buscamos a Deus, e Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele aceita e entende essa nossa natureza natural de buscá-lo somente nesse momento de emergência. Mas a inteligência espiritual, ela diz o seguinte: fortaleça a tua fé, não arrede o teu pé da palavra de Deus, porque é ela que te alimenta a esperança de que você está salvo e você estará no céu com Jesus, para que você possa ter essa paz. Precisamos estar firmados
na esperança da vida eterna. E não só é no Novo Testamento, agora vamos lá para o Velho Testamento e abrimos o livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 12, nós vamos ler o que foi dito aqui neste verso. Isaías 55, no verso 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão com cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Sabe, irmãos, a promessa da palavra é essa. Quem anda no caminho de Deus, quem tem relacionamento com Deus diariamente, quem busca o batismo do Espírito Santo, ele anda em paz. Por isso que às vezes a Bíblia parece que é contraditória, mas nunca é. Por isso que o verso diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Um bom ânimo. Bom ânimo por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Tenha bom ânimo porque Cristo venceu o maligno. Porque Cristo diz que foi preparar um lugar para mim e para você. Então, no meio da minha angústia, da minha tristeza, eu vou chorar. Eu vou ficar triste. Jesus chorou. Percebe? Que essa inteligência de emoções que nós temos, a inteligência emocional, ela vai fluir normalmente. Nós vamos ter alegrias e tristezas, mas tanto na alegria como na tristeza, na agonia, nós temos que saber o seguinte: Cristo está conosco e nós precisamos depositar toda a nossa esperança e toda a nossa paz em Cristo Jesus. E agora, se nós voltarmos lá para São João, no verso 16, no capítulo 33, nós vamos entendendo que a Bíblia vai nos levando para um campo em que nós devemos acreditar que em Cristo há paz. E é uma verdadeira paz, não essa paz que o mundo quer nos apresentar. Então, em São João 16, no verso 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim: eu sei o que é aflição, eu passei por aflição, eu passei pela cruz do Calvário, eu fui humilhado, me cuspiram no rosto, me ofenderam. Eu sei o que é isso, eu sei o que vocês estão passando. Mas eu venci tudo isso. Eu deixei o meu exemplo. Nenhum de nós sofreu as agressões que Jesus sofreu, as agressões psicológicas, as agressões físicas. Nenhum de nós passamos por tudo isso, e Jesus vem agora aqui para nos dizer o seguinte: olha, tenha bom ânimo, porque eu venci isso. Eu também passei por isso, porque esses são os ataques do inimigo. Este mundo é um mundo do inimigo. Quem reina aqui é Satanás. Mas graças a Deus nós aceitamos a Jesus, e mesmo neste mundo de Satanás, Jesus deixou o reino da graça. Nós estamos vivendo no reino da graça. E o reino da graça, ele está aqui no meio das trevas. Por isso nós somos atacados. A luta de principados e potestados é uma realidade tão negativa do mundo de trevas com o mundo da graça. E esse mundo da graça, ele não pode te dar aquele mundo que nós esperamos, que é o mundo da glória. O mundo da glória, sim. Lá não terá mais influência do pecado, nós não sofreremos. Deus vai tirar todas as nossas lágrimas. Tudo está colocado de forma a nos apontar que os momentos em que nós passamos são momentos de muita reflexão, de saber que tem alguém no comando. Este que está no comando é o nosso Deus, e Ele não esquece de nós em nenhum momento. Nós tivemos irmãos que perderam a sua vida com o coronavírus, que acreditam em Deus,
que acreditavam em Deus, mas se eles morreram na expectativa de um mundo novo, eles apenas descansaram e estão dormindo para acordar na volta de Jesus no seu reino preparado para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, percebam, quem de nós quer planejar a morte? Nenhum de nós, porque a morte não é coisa de Deus. A vida sim é coisa de Deus. Por isso, nós devemos entender que o que nós precisamos buscar é esta paz, para não nos tirar a certeza da nossa salvação. A vida é muito agitada. Essa inteligência artificial que quer nos colocar tantas coisas, tantas informações, o que essas informações podem contribuir efetivamente para a minha certeza da salvação em Cristo? Se eu não for seletivo, eu vou gastar horas e horas, dias e dias, me viciar talvez em algumas coisas que eles me oferecem, essa inteligência artificial, exatamente para me separar dessa conexão, de ter a certeza e a fé de que nós estamos aqui como homens e mulheres de passagem. Nós já somos estranhos neste mundo, nós pertencemos ao reino da graça, nós não pertencemos a este mundo. Mas agora nós vamos ver aqui em Mateus, veja que a Bíblia vai trabalhando conosco para fazer com que nós entendamos o propósito de Deus para cada uma daqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Ele tem que ter uma meta, ele tem que ter um objetivo claro para a vida aqui no mundo, mesmo que não seja a vida ideal, mas nós temos que ter um objetivo nessa vida. E ele diz aqui em Mateus 6, no verso 25, ele vai dizer para nós o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vejam aqui o que Jesus, palavras de Jesus nos dizendo. A vida está trazendo muita ansiedade com o futuro, com o emprego, enfim, isso é o que a vida nos coloca a todos nós, e todos nós temos essa preocupação, uns mais, uns menos, uns mais ansiosos, outros menos ansiosos, mas todos nós passamos por ansiedade. E como eu vou trabalhar isso? Quando eu desenvolvo a minha fé e confio no que está escrito aqui em Mateus 6,25, não andeis ansiosos pela sua comida, ela não voltará para aquele que estiver realmente entregando plenamente a tua vida, a minha vida, entregando a Deus, Ele vai cuidar de cada um de nós. Mas isso é diferente de falar, diferente quando nós pregamos, do que quando nós vivemos essa esperança. Isto é um ato do Espírito Santo atuando em nossa vida. O problema é nós sermos sinceros com Deus. Nós estamos realmente deixando o Espírito Santo atuar em nossa vida? Nós realmente estamos deixando que o Espírito Santo nos guie, nos mostre qual é o plano de Deus para a nossa vida? Esse é um questionamento que eu tenho que fazer a mim mesmo todas as manhãs. Porque quando as coisas começam a caminhar de uma forma que eu acredito que não preciso mais de Deus, eu abandono talvez o meu hábito de orar, de ir à igreja, enfim, porque as coisas vão caminhando normal. E aí é o perigo, quando nós nos desconectamos e achamos que a nossa inteligência natural nos levará ao bom senso para sabermos viver esta vida. Irmãos, o pecado nos tirou o bom senso. Por mais que você entenda que o pecado atrapalhou a vida das pessoas, nós não temos a dimensão do estrago que o pecado fez na nossa mente, daquilo que a gente vê e daquilo que a gente
preenche os nossos pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz assim: quando você aceita verdadeiramente a Cristo, procure preencher a tua mente com as promessas e a esperança de Cristo, porque esta sim pode nos trazer um equilíbrio. E aí nós vamos agora para Isaías, e esse verso vai nos demonstrar que a gente trabalha tanto para quê? Então vamos lá ver o que a Bíblia fala em Isaías. Qual é o seu plano? Por que você trabalha tanto? Por que você corre tanto? Por que você se preocupa tanto? Deve ter um objetivo, cada um tem o seu objetivo. Deus nunca anulou nossos sonhos, Deus nunca quis inibir o meu querer, mas nós precisamos saber o seguinte: onde nós estamos no nosso equilíbrio, na nossa inteligência emocional, quando nós colocamos toda a nossa força nos projetos, no nosso trabalho, no nosso ganho, enfim. Isaías 49, o verso 4, vai nos dizer o seguinte. Vamos lá para Isaías 49 e o verso 4. Olha o que diz esse verso aqui. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Então aqui o servo está reconhecendo, ele reconheceu que ele lutou muito na vida. E lá no final, provavelmente, ele entendeu que tudo aquilo foi em vão, a saúde acabou, as forças acabaram, mas que ele, quando foi refletir, a única coisa que restou foi o quê? A esperança e a certeza de que tudo que acaba nessa vida será revigorado com a criação do novo céu e da nova terra. Portanto, muitas vezes nós gastamos muita energia, sofremos demais com essas questões emocionais e preenchemos demais a nossa vida com essa inteligência artificial de tanta informação, tantos programas, computadores novos, celulares novos, tudo bom, não tem problema nenhum disso, mas o que isso absorve da minha vida que me desconecta com Deus? Isso é uma questão que eu tenho que discutir comigo mesmo. Quais são as minhas prioridades? O que eu tenho feito? E agora vamos aqui para Isaías 51, verso 6. Perceba que nós estamos trabalhando com o Novo e com o Velho Testamento. Nós vamos aqui para Isaías 51, 6, que vai nos dizer o seguinte: levantai os olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será anulada. Sabe o que Deus quer dizer para nós aqui, meus irmãos? Que eu tenho que olhar com os olhos espirituais do céu, olhar para essa terra, para saber o que essa terra está me atrapalhando para atingir a vida eterna. O que as coisas dessa terra têm me desconectado? Ele diz assim: leia a Bíblia, deixa a palavra de Deus falar contigo, e depois você olha para a tua vida. Qual é o significado da tua vida? Qual é o sentido da tua vida? Então, nós temos que entender que a nossa vida tem que estar depositada na mão de Deus. Mas nós vamos ter as aflições, porque a Bíblia diz. Mas nos momentos de aflição, nós voltamos para a palavra de Deus para revigorarmos a nossa inteligência espiritual, para termos o equilíbrio e não andarmos descompensados por as aflições momentâneas, como eu vejo muitas pessoas muito inquietas neste momento, nesse exato momento em que Deus permite que nós estejamos passando. E quero dizer aos meus queridos que nós precisamos cada vez mais, nesse momento em que nós não estamos congregando, não estamos indo à igreja,
para mim particularmente tem feito uma falta tremenda, porque o acolhimento dos irmãos, ouvir a palavra de Deus e todos nós em congregação louvarmos o nome de Deus é uma diferença tremenda. Por melhor que sejam as lives que nós temos assistidos, por melhor que tenham sido os sermões que nós temos assistidos, mas quando nós estamos na casa do Senhor, a atmosfera é diferente. E nós temos que orar para que nós tenhamos essa oportunidade de voltarmos a congregar. Mas vai chegar um momento que nós não vamos poder congregar, nós vamos ter que viver em pequenos grupos. E esse talvez seja um ensaio deste momento em que nós vamos ter que passar. Então agora, veja que lá em Daniel 8 também, que está no Velho Testamento, nós vamos perceber que em Daniel 8, no capítulo 8, verso 25, olha aqui outra citação bíblica muito interessante para nós analisarmos no contexto em que nós estamos trabalhando aqui nesta manhã. Então vamos para Daniel 8, capítulo 8 e o verso 25, e nós vamos encontrar o seguinte: por sua astúcia nos seus empreendimentos, olha bem, por sua astúcia nos seus empreendimentos. Então ele está dizendo assim: Satanás, ele traz a minha mente para me focar nos meus empreendimentos. Ele diz assim: por astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Ou seja, você pode se envolver, eu posso me envolver em tantas coisas que não me levam à salvação, mas me levam ao engano. E fazendo coisas boas, empreendendo para as coisas aqui deste mundo que nós sabemos que terminarão. Eu posso ocupar muito meu tempo em fazer coisas e trabalhar coisas, buscando coisas deste mundo que vão passar. Então ele está dizendo assim: por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano onde? No seu coração. Se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Então, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de muitas mãos. Sabe o que nós temos nesse verso aqui? Nós temos uma afirmação muito clara, que muitos de nós podemos estar distraídos. Distraídos do quê? Do mundo não. Nós estamos muito atentos ao mundo que está acontecendo, o nosso trabalho, o nosso emprego. Nós estamos distraídos no buscar o querer de Deus para a nossa vida, buscar a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos perdendo contato com a palavra de Deus. A palavra diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas às vezes querem Deus como um banco de emergência para solucionar seus problemas, e muitas vezes Deus é tão paciente, tão bondoso, tão misericordioso, as suas misericórdias renovam-se a cada manhã, que Ele atende as pessoas para trazer um pouco de alívio, mas Ele diz assim: não adianta eu te curar. Jesus, essa lição dessa semana nós estudamos como nós devemos nos envolver com as outras pessoas e não buscar somente as soluções que acabam neste mundo. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, que milagre maravilhoso, mas esse milagre tinha um objetivo de mostrar o poder de Deus. Mas Lázaro onde está? Voltou a morrer. Ele não escapa do resultado do pecado desse mundo. Ele só terá a vida eterna quando Jesus voltar, como todos nós. Então eu não posso buscar milagres para solucionar o meu problema aqui na terra sem estar conectado com Deus. Porque se eu me distraio de Deus, eu estou doente, quero uma cura, Deus me cura. E eu fico feliz porque ganhei uma sobrevida, mas isso não me faz voltar à palavra de Deus e fortalecer a minha fé para saber que o mais importante na minha vida é Deus. Mas olha agora aqui, vamos analisar aqui agora Isaías. Sabe qual é o plano que Deus tem para a tua vida? Sabe qual é o plano que Deus tem para a minha vida?
Eu tenho que ler isso na palavra. E se isso não for uma verdade para mim, eu vou viver em uma agonia sempre. Em uma agonia sempre. A palavra de Deus diz aqui, em Isaías, vamos procurar aqui, Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías 55, verso 8 e 9, eu vou até ler um verso antes de Isaías, no Isaías 55, no verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Veja que já é bem colocada essa afirmativa de Deus, busque a Deus enquanto Ele está perto, porque você pode se envolver com tantas situações que Ele vai ficando mais distante. Por isso que as pessoas às vezes dizem assim: eu gostaria tanto de voltar para a igreja, mas não tenho mais força para voltar para a igreja. E Deus diz assim: afirme e reafirme a tua fé enquanto eu estou perto de você, enquanto você está ouvindo as minhas palavras, né? E ele diz aqui então, eu vou ler o verso 7 também: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? O que a inteligência espiritual está dizendo assim? Você avançou demais na sua inteligência racional, está pensando demais na vida, o que vai ser da vida, o que vai ser. Você avançou demais nesse caminho, ou você está avançado demais na inteligência artificial, com tanta coisa para se ver, para olhar, que não te conecta com a tua salvação? Deixe o teu caminho e volte para o caminho de Deus, que vai te dar a verdadeira paz. E aí, sabe qual que é o verso que eu queria realmente mostrar para vocês? Ele diz assim no verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Percebe? A sua inteligência racional não é o pensamento de Deus. Esses são os nossos pensamentos. Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui nós fechamos para entender a inteligência racional. A inteligência racional são os meus planos, a minha visão pequena, curta, de enxergar as coisas só nessa terra. Mas Deus diz assim: eu tenho um caminho muito mais amplo. Eu estou te guiando nessa vida para você viver eternamente. O meu plano para a tua vida é muito maior do que sejam os seus planos nessa vida. E ele permite que nossos planos se cumpram, mas Ele quer saber o seguinte: você cumpriu os seus planos com qual objetivo? Qual o objetivo final? Você está lutando para quê, afinal, nessa terra? E ele diz assim: porque o meu pensamento não é para você viver bem só nesta terra, é para que você viva bem nesta terra, porque você está no reino da graça, mas esse reino vai te trazer ainda muitas preocupações, mas quando vier essa preocupação, essa aflição, você volte para mim, volte para o meu pensamento e pense assim: olha, tudo que eu construí nessa terra vai acabar, tudo vai ficar aqui, tudo vai se tornar coisas para o ladrão roubar. A palavra de Deus nos diz. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o querer de Deus é que nós não tiremos o foco do verdadeiro propósito que um dia você disse que aceitou, um dia eu disse que aceitei, que é a vida eterna em Jesus. Se esse é o nosso foco, nós vamos ter que refletir muito, orar bastante, pedir a descida do Espírito Santo a cada manhã na nossa vida para nos dar o discernimento. E cada um de nós temos as nossas dificuldades em um campo diferente. Alguns dominam alguma coisa mais, outros dominam menos, outros estão avançados mais na fé, outros estão lutando para alcançar a fé. Nós não temos o poder de julgar ninguém, mas a palavra de Deus, ela é para todos nós, ela não faz nenhuma diferenciação. Veja em Filipenses, no capítulo 1,
no verso 21, em Filipenses, nós vamos ler o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que coisa que parece uma loucura, né? Para mim o viver é Cristo, Paulo diz, e morrer para mim, se eu morrer hoje e eu estiver em paz, com a certeza da salvação, da mansão que nós lemos lá em São João 14, de 1 a 3, é lucro, porque eu quando morrer, eu não estou morrendo a morte eterna, eu estou entrando em um descanso para aguardar a volta de Jesus. Desespero é aqueles que não acreditam na vida eterna. Então a morte é o fim, mas a morte não é o fim. E eu encerro a nossa reflexão desta manhã, meus irmãos, com a promessa maravilhosa de Apocalipse 21. Irmãos, nós deveríamos ter isso sempre vivo no nosso coração. Apocalipse 21 diz assim, vi novo, João falando, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, tá vendo? As coisas vão passar, vão acabar, mas ele já viu o quê? Um novo céu, uma nova terra, não essa terra em que nós vivemos. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada com a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, irmãos. Tem muitos mundos com habitantes, mas Deus escolheu montar o seu trono aqui conosco. Ele vai viver conosco aqui, com a nova terra recriada. É a promessa da palavra de Deus. E habitará com eles, e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E agora sabe o que ele diz? E enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, essa é a mensagem de esperança. Nós sabemos que em momentos tristes, mais de 100 mil pessoas mortas com uma peste, que nós sabemos que essas pestes são advindas do resultado do pecado, quantas famílias, quantos queridos nossos passando por dificuldades, mas nós não podemos perder a esperança. Todas as lágrimas serão enxugadas e nós viveremos eternamente. Que a nossa inteligência espiritual, irmão, possa nos dar equilíbrio para a nossa inteligência racional e artificial, porque nós estamos convivendo com as três inteligências, mas nós precisamos saber que a única inteligência, a espiritual, é que pode me dar o discernimento e o equilíbrio para dizer, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar e me livrar de todos os males. Que Deus te abençoe a você, que Deus abençoe a mim, e que tenhamos um feliz sábado na presença de Deus, é que eu desejo a cada um dos meus irmãos, e muito obrigado pela oportunidade. Um bom sábado a todos.